Olá vocês, como vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e Eu Poético, podcast de literatura. Mais um episódio, eu acho que é o episódio 37, eu acredito que seja, e estamos na 4ª temporada. Cada temporada nós trazemos 10 episódios, às vezes trazemos curiosidades sobre escritores, poetas, às vezes declamamos um poema, às vezes nós conversamos com escritores e poetas, mas aí vai depender de cada vibe, de cada temporada, o que a gente quer trazer. Então cada temporada é diferente da outra. Pode ser que próxima temporada a gente invente outra coisa. Então é isso aí. Então, dito isto, mais uma informação sobre esse podcast é que anteriormente, nas temporadas passadas, nós publicávamos também no Spotify, mas a partir de agora, da 4ª temporada, decidimos colocar esse podcast só no YouTube, exclusivamente no YouTube. Então você não vai encontrar mais esse podcast no Spotify, nem Google Podcast, nem outra plataforma, só no YouTube. Então se inscreve, curte, compartilha, comenta, clica no sininho, tudo aí que o YouTube pede para fazer, ok? Então eu chamo a vinheta agora. Vai, vinheta. Você lírico e eu poético. Pois bem, nesse programa de hoje a gente vai trazer 4 poetas potiguares. Número 1, eu vou falar sobre Nízia Floresta. Em 12 de outubro de 1810, nascia Nízia Floresta, brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, sua cidade natal, Papari, no Rio Grande do Norte, que agora leva seu nome, ou seja, a cidade agora é Nízia Floresta. A educadora, escritora e poeta viveu em diferentes estados brasileiros e na Europa e é considerada a primeira feminista brasileira. Seu primeiro livro, Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens, foi escrito aos 22 anos. No decorrer dos anos, até seu falecimento em 1885, escreveria outras 14 obras, hoje prestigiadas mundialmente, defendendo os direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. Nízia também participou ativamente das campanhas abolicionista e republicana. Ela, movida por essas ideias, aos 28 anos ela abriu uma escola para meninas. O ano era de 1838. E no Brasil reinava Dom Pedro II. Olha a época aí. Época em que o ditador popular, o melhor livro é A Almofada e o Bastidor, estava em alta e representava a realidade imposta a muitas mulheres. Fortemente influenciada pelo filósofo Augusto Comte, pai do positivismo, com quem viveu durante suas viagens à Europa, Nízia Floresta entendia as mulheres como importantes figuras sociais, dotadas de uma identidade fundamental para o crescimento das sociedades. Aí vem os direitos ao voto, a trabalhar mesmo sem autorização do marido. Aí só viriam 100 anos depois, quando tinham a oportunidade de ir à escola e aprender, só lhe eram ensinadas a costurar, os cuidados com o lar, as boas maneiras e as virtudes morais de uma boa mãe e esposa. Ou seja, Nízia Floresta, além de poeta, educadora e escritora, ela foi peça fundamental
para essa briga sobre os direitos das mulheres. Aí entra a questão de voto, estudo, trabalho, que hoje tudo as mulheres têm direito, mas naquele período ainda não. Número 2, Ferreira Itajubá, Manuel Vigílio Ferreira ou Ferreira Itajubá. Foi um poeta potiguar e existem controvérsias quanto à sua data de nascimento. O próprio poeta assinou certo documento declarando que nasceu em 1877. Na casa em que nasceu, na Rua Chile, 63, existe hoje uma placa de mármore com os dizeres 1875. Câmara Cascudo defende o ano de 1876, ou seja, um diz que ele nasceu em 75, outro 76, outro 77, então não sabemos. Ferreira Itajubá aprendeu as primeiras letras com o professor Tertuliano Pinheiro e com Joaquim Lorival Soares da Câmara, o professor Panqueca. É engraçado, não? Filho do consagrado poeta Lorival Açucena. Era filho de potiguares. Seu pai, Joaquim José Ferreira, morreu de varíola quando ele tinha apenas 6 anos. Sua mãe, Francisca Ferreira de Oliveira, nasceu em Morrinhos, no município de Touros. Foi ela quem criou o poeta, que teve que trabalhar desde cedo. Aos 12 anos começou a trabalhar na loja de Antônio Sátiro, na Rua Chile. Depois de 4 anos foi morar em Macau, onde trabalhou na loja de Antônio Deonato. Itajubá fundou um circo no quintal de sua casa e trabalhou como escrevente na Associação de Praticagem Natal, Macau e Areia Branca. Foi bedel da escola onde estudou, o Ateneu, e pintava letreiros comerciais nas horas vagas. Ele funda em 1896 o jornal literário O Eco, de circulação semanal. No ano seguinte, funda a revista Amanhã. Escreveu para quase todos os jornais de seu tempo, entre eles a República, Diário de Natal, Gazeta do Comércio, a Capital, o Trabalho, o Arural, a Tampa, a Rua, Pax, o Torpedo. O cara não parava não, ele tem que estar escrevendo em algum jornal. Sua poesia era ligada ao romantismo, mas com influência do parnasianismo e do simbolismo. Ele foi criticado pela condição econômica e também pela pouca escolaridade. Número 3, Alta de Souza. Alta Henriqueta de Souza nasceu em Macaíba em 12 de setembro de 1876, filha de Eloy Castriciano de Souza e Henriqueta Leopoldina Rodrigues, irmã dos políticos norte-riograndenses Eloy de Souza e Henrique Castriciano. Ficou órfão aos 3 anos com a morte de sua mãe por tuberculose e no ano seguinte perdeu também o pai. Perdeu pela mesma doença. Durante a infância foi criada por sua avó materna, Silvina Maria da Conceição de Paula Rodrigues, conhecida como Dindinha, em uma chácara no Recife, onde foi alfabetizada por professores particulares. Sua avó, embora analfabeta, conseguiu proporcionar boa educação aos netos. Aos 11 anos foi matriculado no Colégio São Vicente de Paula, dirigido por freiras vicentinas francesas, e onde aprendeu francês, inglês e literatura. Nossa, literatura, inglês, francês naquela época. Inclusive, muita literatura religiosa, música e desenho. É uma formação completa. Ela estudou francês, inglês, literatura e música e desenho. Ela lia no original as obras de Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand e Fenelon. Fenelon, desculpa a pronúncia. Quando tinha 12 anos, vivenciou nova tragédia, a morte acidental de seu irmão mais novo,
Irineu Leão Rodrigues de Souza, causada pela explosão de um candeeiro. Mais tarde, aos 14 anos, recebeu o diagnóstico de tuberculose e teve que interromper seus estudos no colégio religioso, mas deu prosseguimento à sua formação intelectual como autodidata. Continuou participando da União Pia das Filhas de Maria, a qual se uniu na escola. Foi professora de catecismo em Macaíba e escreveu versos religiosos. Jackson Figueiredo, de 1914, é considerada uma das mais altas expressões da poesia católica nas letras femininas brasileiras. Começou a escrever aos 16 anos, apesar da doença. Frequentava o Clube do Biscoito, associação de amigos que promovia reuniões dançantes, onde os convidados recitavam poemas de vários autores, como Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Castro Alves, Junqueira Freire, e os potiguares Lorival Assuncena, Areias Bajão e Segundo Vanderlei. Aos 18 anos passou a colaborar com a revista Oasis e aos 20 escrevia para a República, jornal de maior circulação e que lhe deu visibilidade para a imprensa de outras regiões. Seus poemas foram publicados no jornal O País, eu não sei aqui, do Rio de Janeiro. No ano seguinte, passaria a escrever assiduamente para o prestigiado jornal A Tribuna de Natal, e seus versos eram publicados junto aos de vários escritores famosos do Nordeste, em 1899 e 1900. Assinou seus poemas com os pseudônimos de Ida Salúcio e Hilário das Neves, prática comum na época. Número 4, poeta Renato Caldas. O poeta Renato Caldas nasceu em Açu, Rio Grande do Norte, no dia 8 de outubro de 1902. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou em Parnamirim. Depois trabalhou no Denox e no DER. Publicou os livros Fulô do Mato, Poesias, Meu Rio Grande do Norte e Pé de Escada. Faleceu em Açu no dia 26 de outubro de 1991. Nossa, 1991 eu acho que eu tinha 2 anos. Enfim, não faça a conta aí de quantos anos eu tenho. Renato Caldas tinha a fama de boêmio e de notável improvisador. Pelo estilo rude e original dos seus versos, recebeu a alcunha de o poeta das melodias selvagens. Os seus versos abordam temas como a vida simples do homem do campo, a natureza, o amor e a beleza da mulher. Faz uso de uma linguagem rudimentar do povo sertanejo. A exaltação à beleza e o desejo do homem simples que ama e que sofre são expressos em seus versos. Então é isso aí, né? Eu pensei em declamar um dos versos aqui de Renato Caldas, só que eu não sei se eu vou declamar bem, porque os versos deles é um pouco peculiar. Eu já tenho um problema de dislexia, então não vou conseguir declamar bem os versos de poeta Renato Caldas. Mas eu vou ver se eu consigo ler aqui, declamar. Cadê? Tem aqui Lagoa das Moças.
Tá vendo? Eu já tô com dificuldade de iniciar o texto poético de Renato Caldas. Diz assim: você tá vendo esse lago pequeno desse tamanho? Ah, não sei. Ai, eu vou corta. Então é com esses 4 poetas rio-grandenses que eu fico por aqui. Então, antes de irmos embora, confira aí se você está inscrito, confira se clicou no sininho, confira aí se confire, comenta, compartilhem, que próxima quarta a gente volta com mais um episódio desse podcast. Valeu.